pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Futuro Talks, o programa em que recebo as principais lideranças do setor para debater saúde. Hoje a gente vai continuar debatendo saúde e a ideia é discutir o futuro da saúde. O futuro da saúde com esse olhar, qual que é o futuro dos hospitais? Qual que é o futuro da medicina? Qual é o futuro da formação médica? Enfim, a gente tem muitas questões aqui sobre o futuro e é o que a gente vai falar aqui hoje. Quem está aqui é o meu convidado de honra, Francisco Balestrin. Ele é o presidente do Sindhosp e do Sebex. Balestrin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Sua disposição. Estou muito feliz aqui com a tua presença. Obrigado, eu também. Vamos começar, Balestrin? Eu queria começar falando sobre o futuro dos hospitais. Tem um relatório da McKinsey que eu trouxe aqui para conversar contigo que diz o seguinte: ao combinar a telemedicina com a adaptação do ambiente domiciliar, conforme as necessidades do paciente, o cuidado será centralizado em casa e não mais no hospital. Eu queria usar isso daqui para a gente debater um pouco. Então, como que vai ser o futuro dos hospitais? Eles vão ser menores? Eles vão ter uma participação menor ali na vida das pessoas do que eles têm hoje? Natália, esses estudos eles são feitos desde 2013 e 2014. Existem também alguns outros estudos que vão até em direção a isso aí que a McKinsey de alguma forma colocou. Mas eu acho que a gente tem que posicionar e adequar para as nossas realidades, e eu digo nossas realidades porque o Brasil não é uma realidade só. O principal estudo que fala a respeito disso é um estudo que foi feito em Barcelona, onde se definiu 14 itens específicos de como seria o futuro do hospital e o hospital do futuro. Então, entre outras coisas, se coloca realmente que nesse mundo de saúde digital, é claro que você vai ter esses instrumentais todos, no sentido de que você possa aumentar o acesso do cidadão, sem que necessariamente ele precise se dirigir e se direcionar às instituições de saúde. Mais do que isso, você tem outros aspectos que têm a ver com o fato de que ele não precisa ser atendido em instituições que são instituições de referências. Essas instituições de referência serão hubs, onde esses hubs eles terão ligados a eles um conjunto grande de outras instituições de menor complexidade, e a essas outras instituições de atendimento mais primário, vamos assim colocar, porque no fundo, o hospital do futuro ele tem que estar dentro de uma rede assistencial. Será impossível você encontrar instituições como nós temos hoje no nosso país, por exemplo, onde você tem uma instituição absolutamente isolada. Isso não há de acontecer, né? Sob o ponto de vista do futuro. Então, só resumindo aqui, assim, é mais do que o lugar, né? A rede é que vai importar. Então, o espaço físico, talvez ele perca um pouco ali o protagonismo para que a rede em volta dele seja mais relevante ali para o paciente e para acompanhar toda essa jornada. Assim, é um pouco esse o desenho do Hospital do Futuro. Na verdade, o que você está dizendo faz muito sentido e é esse o desenho que se espera mesmo. Então, quando você vai para locais como a Europa, ou para locais como nos Estados Unidos, e mesmo aqui nos centros, né, tecnológicos e técnicos que nós temos no nosso país, a gente consegue fazer isso. É claro que quando a gente fala em hospital do futuro, né, em rincões, né, onde você tem uma ausência até sanitária, você não pode levar esse modelo a ferro a fogo. Então, de novo, né, o nosso país ele é cheio de contrastes, cheio de contradições. Nós vamos, aparentemente, e esse é um momento histórico de cada uma dos países, onde você vai conviver modelos que são modelos altamente tecnológicos, e nós sabemos aqui de cor quais que são os hospitais. Todos nós falamos no dedo esses 5 grandes hospitais, esses 5 grandes hubs, né, tecnológicos, onde a medicina no nosso país acontece exatamente igual ou até melhor do que em outros países, em países de primeiro mundo. Por outro lado, nós vamos continuar a ter esse processo onde a instituição ela faz parte da vida do cidadão.
Tem um aspecto do Hospital do Futuro que a gente precisa trazer sempre, que é a questão da discussão do profissional de saúde que vai estar nessa nova instituição. Ele vai ter que ser diferente do que é hoje. Ele vai ter que ser necessariamente diferente, não daquilo que ele é hoje, mas da forma como ele é formado e da forma como ele opera hoje no dia a dia. Porque, primeiro, ele vai ter que ser um profissional ligado às questões que são exatamente questões tecnológicas. Segundo, ele vai ter que ter uma autonomia maior porque ele vai trabalhar à distância. E hoje ele trabalha dentro de instituições onde, na realidade, ele tem um conjunto grande de pessoas dando suporte a ele. Né? Depois, nós hoje temos uma carência de profissionais de saúde. Um estudo grande feito pelo Mark Britnell, né, que era o head de saúde da KPMG, ele mostra que nós vamos ter um gap de 30 mil profissionais de enfermagem no mundo como um todo nos próximos 5 ou 10 anos. 30 mil. Então isso é um número enorme para você suplantar. Como é que você consegue fazer isso? Com tecnologia. Né? Proporcionando esse acesso através de ferramentas. Embora o Shawn não goste que fale ferramentas, mas... O Shawn não gosta de que fale ferramenta, mas tem que falar o quê então? Né? Que telemedicina é a telemedicina. Ah, entendi, tá bom. Né? Não é uma ferramenta. Mas, sob o ponto de vista do nosso entendimento aqui, é uma ferramenta. É uma ferramenta que junto com outras, forma, assessora, vai ajudar o médico a desempenhar a sua função. Não é só o médico, é o profissional de saúde de um modo geral. Tá. Porque é importante, neste mundo atual, a gente entender que a saúde não é feita pelo médico, né? E não era assim, né, Balestrin? Assim, não te interrompendo, mas eu queria um pouco ouvir essa tua análise, porque quando a gente sempre falou de saúde, a gente sempre pensou na figura do médico. Isso. E eu entendo que agora a gente está começando a perceber, não que isso não acontecesse antes, mas como sociedade, esse valor dos outros profissionais de saúde e como eles são essenciais para que a saúde de fato aconteça, né? A gente fala hoje muito no chamado time assistencial. Né? Você tem um time de futebol, já que nós estamos num momento de Copa, onde você tem um centroavante. Né? Você tem lá o Pombo que está marcando os gols. Uhum. Mas você tem uma série de outras pessoas que fazem parte do time e que são igualmente importantes. E você não vai ter alguém fazendo o gol lá na frente se esse time não estiver estruturado, preparado, pessoas treinadas, pessoas competentes, que cada um faça o seu papel. O atendimento, mal comparando, né, aos pacientes, ele também tem que estar dentro de um ambiente de time assistencial, porque quando você se dirige a uma entidade de prestação de serviço de saúde, e eu necessariamente não estou falando de hospital, mas estou falando de um hospital, de um laboratório, de uma clínica, de um grande centro de especialidades, você sempre vai ter lá uma equipe trabalhando. Né? Muitas vezes você vai ter a intervenção do médico no momento onde isso é mais crucial, até porque ele tem a formação para fazer essas intervenções. Mas não significa que ele deva fazer outras intervenções que sejam mais focadas, por exemplo, na saúde. Né? O médico hoje ele trabalha muito em cima da doença. Nós precisamos, e eu já tive a oportunidade de conversar isso com você, de atuar em cima do chamado time da saúde. Então, os novos hospitais, eles vão fazer parte exatamente disso. Essas redes são redes de saúde, nos quais os hospitais eles estão inseridos. E por que eles estão inseridos? Porque muito daquilo que é importante no hospital, que é importante numa rede assistencial, desenvolvimento tecnológico, formação de recursos humanos, desenvolvimento de inovações, eles acontecem dentro dos hospitais, porque são os hospitais que são os locos mais adequados para que isso aconteça, porque é lá que tem concentração de recursos humanos, é lá que estão os melhores salários, é lá que de alguma forma as pessoas estão concentradas, focadas dentro dessa percepção. Inclusive, eu estou me referindo a processos assistenciais. Então você vai criar esses processos assistenciais que vão ser utilizados pelas redes dentro das instituições hospitalares. Então, por isso que quando você fala em rede, antigamente se falava muito na chamada rede hospitalocêntrica, uhum. que no fundo tinha mais a ver com uma ambiência ideológica
entre aqueles que frequentavam o mundo do sanitarismo e aqueles que frequentavam o mundo da assistência direta, né? Que acabou. Né? Acabou porque se percebeu que a saúde ela não é propriedade de uma ou de outra visão. A saúde, e eu já tive a oportunidade de falar isso para você, é um percurso horizontal, né? Que começa na promoção, vai para a prevenção, vai para assistência direta, que é quando você de alguma forma não obtém sucesso nem na promoção nem na prevenção, que é quando a doença aparece, e por último você tem a chamada recuperação, né? E a reabilitação, que são aquelas pessoas que já saíram do hospital e que precisam de algum grau de reabilitação, né? Inclusive, hoje também se coloca dentro desse mesmo ambiente de horizontalização tudo aquilo que você faz de atenção e de atendimento paliativo aos clientes. Então, a saúde ela tem que necessariamente ter essa percepção. Então, o profissional de saúde também tem que mudar e o médico, ele com certeza cada vez mais vai aprender a trabalhar dentro do time assistencial. Agora, pensando nesse contexto de time que você trouxe e que é uma tendência que a gente tem visto acontecer dentro, né, dos serviços de saúde, os hospitais, os planos de saúde, está todo mundo olhando um pouco para esse caminho de time, né? O paciente, a sociedade, está disposto a mudar um pouco essa mentalidade para aceitar ser atendido ou ser acompanhado por um time? Porque a gente sempre teve muito essa... E foi de acordo com a nossa cultura e como a nossa saúde foi formada de querer escolher o nosso médico, de estar com uma dor de cabeça. Tem gente que vai atrás já direto do neurologista. Então, até então, foi assim que funcionou. O que precisa ser feito? E aí a pergunta é do ponto de vista de quem fala sobre saúde, né? Como você, uma autoridade de saúde. Quem fala sobre saúde pode fazer para talvez motivar as pessoas ou ensinar para as pessoas que esse é o novo caminho e que esse talvez seja o caminho mais sustentável, pensando no ponto de vista de saúde? Tá bom, então vamos fazer um parênteses em relação à nossa conversa de hospital do futuro de hospital, e vamos falar um pouquinho sobre o passado, já que você está me remetendo ao passado, né? Mas não vamos também num passado tão longínquo, vamos no nosso passado, dos nossos 1000 dias de pandemia. Né? 1000 dias de pandemia, uma série de coisas aconteceram. O que aconteceu inicialmente quando nós começamos com a pandemia? Inicialmente aconteceu que nós nos demos conta de que as pequenas tecnologias eram tão ou mais importantes que as grandes tecnologias. Estou me referindo ao uso de máscara. Estou me referindo à lavagem de mãos. Estou me referindo ao uso de álcool. E assim sucessivamente. Pequenas tecnologias. Pequenas coisas que nós passamos a reviver. Como você bem falou, antigamente o nosso sonho foi: quem é o meu ginecologista, quem é o meu ortopedista, quem é o meu urologista? Vem cá, quem que é o seu cardiologista? Sim, né? Era assim. Isso, e tem né? muita gente que ainda faz isso, né? Não. Acho que majoritariamente ainda é assim. Né? Eu estou tentando ver, assim, esta percepção. Tá. Segunda percepção foi que a gente viu que existia, assim, um certo grau de solidariedade entre os cidadãos. Mais do que solidariedade, uma interdependência. Isso gerou, entre outras coisas, uma curiosidade em relação à saúde. Porque até então, a curiosidade das pessoas meramente era o câncer, a doença mais grave, que gerava exatamente essas preocupações de ter o seu especialista. Mas a gente também começou a valorizar um infectologista, passamos a valorizar todo o time, de alguma forma, de pessoas que de alguma forma se interpunham neste atendimento. Vocês se lembram, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, o que acontecia há 1900, 700 dias atrás, né? Ou seja, filas, tragédias, o papel da enfermagem. Sim, né? Então, maravilhoso. E dos outros profissionais de Sim. saúde, que são os profissionais do suporte, ou seja, o time assistencial, ele começou a se valorizar exatamente nesse atendimento, que é esse atendimento de massa. Mas veja, também o cidadão, ele passou de alguma forma
a ter assim uma percepção de que saúde era uma coisa importante para ele. Não só no período, eu vou usar aqui no período onde você discute eleitoralmente as questões no nosso país, mas também naquilo que tinha a ver com o dia a dia. Né? Por que que eu nunca aprendi na escola, os meus filhos aprenderam na escola a questão de saúde? Isso é uma questão que a gente tem que se perguntar. O fato de não conhecer saúde enquanto um tema educacional, infelizmente faz com que a gente tenha essa visão, quase que essa visão de WhatsApp, né? Que agora é o grande elemento de formação, o grande elemento de fonte de consulta das pessoas. Deve ser visto com preocupação, né? Mas que sim. Claro, né? A gente viu que nós passamos aí nesse... Cheio de fake news, né? O país do fake news. Acho que o mundo virou, né? Sim. Mas aqui para nós, digamos assim, os resultados foram mais deletérios, né? Então, por tudo aquilo que nós passamos nesse período, era de se esperar que o cidadão entendesse que saúde é uma coisa fundamental para ele. Para os pais e para as mães, que vacinação era importante, que as meninas elas tinham que ter assistência e conhecimento, né, das ações ginecológicas, que os meninos tinham que conhecer, né, todas as patologias urológicas, né, que eventualmente poderiam fazer parte do dia a dia, para que nesse crescendo todos nós não precisássemos. É claro que é importante você ter, por exemplo, um outubro rosa. Sim. Né? Mas isso não significa que a nossa sociedade ela entenda isso só de tempos em tempos. Né? Quer dizer, só se faz mamografia então em outubro. Ou só se faz, ou só se tem preocupação urológica em novembro. Né? Esse não é um aspecto que seria esperado numa sociedade que tem conhecimento. Então, o que eu estou dizendo para você é que eu achei que nesses 1000 dias nós íamos ter um estímulo da cidadania em relação à discussão de saúde. Todo mundo assistia os programas da Globo, a Globo News, teve uma cobertura, uma cobertura enorme, todo mundo falando, etc, etc tal. Mas no fundo, eu não sei se você percebeu, e aí eu vou fazer uma crítica en passant. Nós passamos 90 dias de campanha política e com alguns debates políticos sem que o tema saúde tenha voltado à baila. Não se discutiu saúde, a única coisa que se discutiu foi a compra de vacinas, que isso não tenha nada, né? E se essa compra de vacinas foi bem ou mal encaminhada. Mas isso não é discutir saúde. Você está dizendo nesse momento pós-eleitoral, Balestrin? Estou dizendo no pré-eleitoral. No pré-eleitoral. Porque se você não faz essas discussões antes, no pós-eleitoral, elas, já que o resultado já aconteceu, elas deixa acontecer. Elas vão provavelmente acontecer na medida daquilo que elas possam ser importantes, né? E como saúde não é o tema, ele é o tema número 1 de preocupação das pessoas, mas não é o tema número 1 de atuação das políticas públicas, né? Por que você me pergunta isso? Não sei te dizer. Certa feita eu perguntei para um político profissional o que dava mais trabalho para ele, saúde ou educação? Eu falei, educação. Educação mais trabalho? Mais trabalho político para ele do que saúde. Eu estava certo que ele me responder saúde e ia ficar todo orgulhoso, todo inchado. Eu falei, não, o maior problema para nós é educação. Eu falei, mas por quê, pai? Ele falou, porque quando as pessoas ficam doentes, e aí já vem a primeira percepção de novo das pessoas. Saúde só existe quando alguém fica doente. Aí que vira preocupação. Antes não é preocupação, né? Já que você falou que desses movimentos todos que está se tendo hoje, principalmente na medicina privada, e a gente volta para aí já, você vê que a preocupação ainda é a doença. Só que a doença, da forma como a gente vê hoje no dia a dia, é uma questão individual. Você fica doente, eu fico doente, né? Israel, que está aqui com a gente, fica doente. Espero que ninguém fique. Mas quando fica, quem sofre o dano é o dano individual. Porque assim vê a sociedade. No máximo, um filho vai visitar, mas assim, você está no hospital, alguém está cuidando de você. Quando você fala de educação, o menino ele precisa ir para a creche,
ele precisa ir para uma escola próxima da região onde ele mora, ele precisa ter a vaga garantida. E se isso não acontece, isso é um dano coletivo para a família. Porque a mãe não pode ir trabalhar, porque tem que ficar tomando conta do menino. O avô fica preocupado. O pai, às vezes, tem que faltar do trabalho para poder levar a criança na escola ou ficar porque a creche não está funcionando. Então, esta preocupação é um dano. É um dano social, assim, na educação tem uma visão maior do custo social, enquanto da saúde isso ainda não está tão claro, é isso? É um custo individual. É o custo individual, né? Entendi. Então, para surpresa minha, eu achei que saúde fosse... Então, mas isso só mostra que saúde não tem esta repercussão que nós achamos que tem. Muitas vezes a gente... Porque a gente só fala disso, A gente só fala disso, só diz isso, só estuda isso. Então a gente acha que o mundo gira ao redor da saúde. Eu acho, você Sim, acha eu também agora, acho. Né? Mas no fundo, o que acontece é que a sociedade, os políticos, os gestores, não acham isso. E o que a gente tem que fazer para eles acharem? É começar uma nova geração, né? De pessoas que passem a entender saúde como uma questão do dia a dia delas, né? É como você... É o que faziam, por exemplo, os padres jesuítas, quando eles queriam mudar a filosofia das famílias indígenas que estavam aqui. Eles pegavam os curumins, as jovens crianças, e para elas ensinavam a escrever, ensinavam preceitos religiosos, preceitos de higiene, etc. Quando iam para a família, levavam isso. E, teoricamente, se esperava que esta geração já estivesse preparada para isso e que eles tivessem alguma influência em casa. Se os nossos filhos, de alguma forma, né, nossos netos, nossos filhos, já tivessem tido uma formação de entendimento do que é saúde, não depois da formação universitária, mas antes, na escola, né, a saúde devia ser ensinada desta forma. Aliás, quando eu estava na ANAP, a gente tentou fazer um projeto. É bem interessante, se você me der tempo de falar assim. Em 2006, o Brasil perdeu miseravelmente a Copa do Mundo. Né? A Copa está aqui no nosso pano de fundo, eu né? sempre digo que o Brasil vive de 4 em 4 anos e as pessoas, as gerações, né, elas se lembram das Copas. Então, por exemplo, hoje quando eu falo em algum lugar que a gente vai ter um problema, né, de mudança populacional, porque a nossa pirâmide populacional, ela vai mudar, a gente vai ter mais pessoas de 60, 65 anos do que jovens nascendo, isso vai acontecer daqui a 4 Copas do Mundo, que é a medida das pessoas. Gostei, é mais fácil de pensar. E 4 Copas do Mundo foi a última que nós ganhamos em 2002, né? Sim. Então é ao mesmo tempo, e todo mundo se lembra do Ronaldinho, todo mundo se lembra do Rivaldo, todo mundo se lembra da festa. Ou seja, não está tão longe assim, né? Não está tão longe, a gente não consegue dimensionar isso. Mas voltando ao assunto que eu estava... Do projeto da ANAP. Em 2006 a gente perdeu. E aí falou, nossa, o que está acontecendo? Daí eu fui conversar com o pessoal da CBF. Falei, a gente tem como ajudar? Falei, a gente queria fazer a mesma coisa que fizeram na Alemanha. Os jovens, meninos e meninas alemães, a mais tenra idade, começaram a participar de projetos organizados pela Federação Alemã, chamada Bundesliga, né? Que é o projeto o quê? Educacional. As crianças gostam de futebol, querem aprender futebol, mas elas vão ter que estudar, elas vão ter que ter condições de saúde adequadas, elas vão ter condições de alimentação adequadas. Então eles montaram clusters de formação de jovens que para aprender futebol eles tinham que ter todas essas outras condições. E a gente ia entrar exatamente com o aspecto hospitalar de saúde. Conversamos com várias instituições ligadas à ANAP na época, em diferentes estados brasileiros. E nesses estados onde a CBF fosse montar uma academia de futebol, tanto o menino quanto a menina, né, porque hoje o esporte é um esporte multigênero, né, você teria exatamente eles estudando na escola, então teriam que ter um boletim adequado, tendo uma condição de alimentação adequada
e tendo uma condição de saúde adequada. A gente já estava fazendo um programa de saúde, né? A menina exatamente para aprender a mais tenra ideia todos os problemas que ela poderia enfrentar, né? Não só problemas do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de vacinação, essas coisas, os garotos também, né? Isso avançou? Isso logo depois, para quem assistia aquele filme lá, FIFA, que está na Netflix, vai ver que a hora que era um projeto que estava avançando, foi legal, mas aí todo mundo foi preso. Ah, tá. Né? Aí o projeto parou. Tá. Né? Mas assim, esta semente está aí. De repente, se você quiser criar uma geração de novos e valorosos brasileiros e brasileiras, de repente a gente tem sempre caminhos para fazer isso. Né? Eu queria voltar um pouco, eu gostei muito desse seu olhar, assim, que você falou, eu vou voltar um pouco aqui, porque a gente tá falando de Hospital do Futuro, agora vamos falar de time, e no fim tudo isso caminha para esse olhar de futuro, né? Eu tô tentando sumarizar um pouco as coisas que você trouxe, mas o Hospital do Futuro que a gente fala é o hospital ali atuando como um hub. O profissional de saúde mais valorizado, mudando um pouco a sua visão com esse olhar para a tecnologia, trabalhando em time e sabendo trabalhar em time. O paciente entendendo que a saúde é fundamental, e a saúde mesmo, né? Não a doença. E a sociedade, do ponto de vista dos nossos, quem faz políticas públicas, entendendo que a saúde também tem ali um custo social, assim como a educação. Resumir um pouco bem ali o que você trouxe em termos de futuro, eu acho que esse é um dos caminhos que me leva à minha próxima pergunta, assim, que é, pensando em todo esse contexto, a gente está avançando? Porque você está aqui falando da sua métrica de Copas do Mundo, né? Daqui a quantas Copas do Mundo a gente vai estar nesse lugar? Pensando na sua experiência, há bastante tempo na saúde, você percebe que a gente caminhou bem ao longo desses últimos tempos? O que a gente precisa fazer para avançar mais? Primeiro espero que ninguém me crucifique por essa brincadeira que eu fiz aí de Copa do Mundo. Eu gostei, mas eu achei ótima. A gente tem esse desafio, Balestrin, de traduzir. FB vai lá e fica falando negócio de Copa do Mundo. A gente está aqui nesse ambiente justamente para trazer a saúde de um jeito mais próximo para as pessoas. É isso, né? E assim, o que nós evoluímos? Nós evoluímos naquilo, eu diria para você, que está acima do nível do mar, né? Tá. Pensando no iceberg, tudo que está acima do nível do mar, nós evoluímos. Nós evoluímos na discussão de tecnologia. Nós evoluímos muito e bastante na discussão do mercado privado de saúde enquanto um evento econômico, financeiro, que o é, industrial, que o é, de uma forma muito positiva, a ponto de que hoje nós temos um mercado de capitais que sustenta esse tipo de visão. Né? Nós avançamos no desenho de profissionalização deste mercado. Nós avançamos bastante na formação de profissionais médicos e de outras especialidades, de outras visões, né? Equiparados a qualquer outro local. Nós temos boas universidades. E, por outro lado, abaixo desse nível, nós temos exatamente tudo isso ao contrário. Nós temos uma pletora de faculdades de medicina, formando profissionais, nem sempre, não por culpa deles, mas por culpa da própria estrutura que é colocada à disposição. O que é que se espera de um profissional de saúde, de um profissional médico? Que ele tenha não só uma formação técnica, como ele também tem uma formação um pouco mais holística, né? A visão da sociedade, a visão da empatia, a visão da compaixão, do entendimento, né? Eu acho que nós perdemos bastante nesse último período por conta daquilo que acabou gerando, eu diria para você assim, uma certa, não profissionalização da formação, mas de um certo encarar da estrutura de formação médica de faculdade de medicina, onde ela se transformou numa formação como outra qualquer. Me desculpe, eu sou médico. E eu não gostaria que o profissional médico fosse formado como outro profissional qualquer. Porque eu posso ter um filho que seja atendido por alguém.
Eu posso ser atendido por alguém, você pode. Cada um de nós que está aqui pode. Então, você quando espera encontrar um profissional, né, médico, você está esperando encontrar alguém que vá, em primeiro lugar, lhe dar guarida. Que vai ter um entendimento seu. Né? E hoje, da forma como esta formação está acontecendo, ela de alguma forma tem muitos gaps. Todos esses que eu falei, mas eu diria para você que o principal é exatamente o gap onde o profissional médico ele perdeu a sua competência técnica e tecnológica. Assim, eu não estou criticando o profissional médico do modo geral, mas eu estou dizendo que na formação ele está perdendo isso. O que é perder a competência técnica e tecnológica? Porque Ele a impressão que dá é que ele está muito na tecnologia. Ele está muito na tecnologia, que é a tecnologia armada, né? Que é pedir tomografia, ressonância, ultrassom, etc. Ele se resguarda com, né? com o que tem. Tá. Mas assim, os instrumentais necessários para ele usar a tecnologia, a interoperabilidade de dados, a inteligência artificial, a capacidade de usar todas essas coisas para chegar a um diagnóstico, né? E ao mesmo tempo conhecer isso, é muito aquém ainda. Tá, ele precisa ter uma retaguarda ali, um estudo muito grande para conseguir operar toda essa tecnologia. Assim, eu sou um usuário de telefone celular, de smartphone, todos nós somos, mas assim, se eu fosse um profissional da área, eu teria que saber utilizar todos aqueles atributos técnicos e tecnológicos que você tem no equipamento, né, para poder gerar conhecimento, para poder gerar diagnósticos, para poder gerar uma série de coisas. É exatamente isso. Você tem muita tecnologia à disposição, mas essa tecnologia, às vezes, ela é utilizada de uma forma simplória. E o profissional hoje de saúde e a tecnologia, né, sob o ponto de vista de saúde digital, é um dos melhores legados que a gente tem desta modernidade toda. Ele precisava ter um olhar diferente para utilizar isso aí. Tecnologia não é pedir exame. Por outro lado, muitas dessas escolas de medicina, eu quero focar um pouquinho nisso, elas não têm aquilo que é fundamental para a formação do médico, né? Hospitais universitários, professores universitários, conhecimento, né, gerado. Nós temos hoje um número quase que assim, inacreditável de faculdades de medicina, mais de 400, né? Só a Índia tem mais faculdades de medicina do que nós temos. Nós estamos formando algo em torno de 50 mil médicos por ano. E por um lado falam que falta médico, né? Eu sinto que esses médicos, quando faltam, eles faltam naquilo que eu chamei de você de vazios sanitários, né? E eles faltam basicamente pelo fato de que não existem atrativos educacionais, atrativos técnicos, para que eles possam estar lá. Mas isso se resolve com a tecnologia de novo, que a gente conversou alguns minutos atrás, né? A grande questão hoje é que você tem uma profusão. Eu me lembro que assim, a Organização Mundial de Saúde ela fala assim, em um médico para cada 1.000 habitantes. São Paulo tem um médico para cada 200. É como se você fosse no Morumbi, já que a gente está na questão, né? E a cada 200 pessoas uma fosse médica. Então, se você tiver lá 200 mil pessoas, você tá tem num um número, estádio e né? você pensar nisso, tá? Isso, né? Então, mas sim, isso não tem problema também, desde que esses profissionais, de alguma forma, eles tivessem uma boa formação. Eu não estou nem me referindo ao fato de que muitas vezes esses profissionais de má formação acabam atuando de uma forma deletéria no sistema de saúde. Seja enquanto profissionais contratados, né, no mercado privado, no mercado público. Se eles não tiverem formação e, consequentemente, eles não tiverem opção de mercado, eles vão acabar, de alguma forma, encontrando subempregos, como acontece às vezes na sua área, que é o jornalismo, né? Sim. A grande questão é que nós, profissionais médicos, deveríamos nos preocupar com a formação,
com a qualidade do profissional que está do outro lado. Então eu sou daqueles, e eu tenho conversado isso com os nossos colegas médicos, principalmente da Associação Médica Brasileira, da Associação Paulista de Medicina, é que nós precisamos sim, de tempos em tempos, checar a qualidade desses profissionais que estão sendo primeiro formados e aqueles que já são formados. Eu tenho 40 anos de formado. Nunca depois que eu me formei, ninguém veio... Não tem uma avaliação? Não fiz nenhuma avaliação. E digo... O que tem avaliação são nas universidades, né? Não com o profissional. O que você tem avaliação é a avaliação... Do MEC. Do MEC, que faz dos programas de formação. Tá. Né? De todas as faculdades. Então, universidade tal é nível 4 do MEC ou nível 5 do MEC. Né? Mas ela assim, não diz a respeito do médico formado. Por exemplo, isso acontece em todas as outras profissões, mas especificamente a gente está discutindo do médico. Então, o que é importante é que a gente tenha uma avaliação da formação do profissional médico durante a sua escola. Então, a cada 2 anos, a cada 3 anos, ele seja submetido a uma prova e ao final do curso ele tem que ser submetido a uma prova de proficiência para provar que ele aprendeu medicina. Porque senão ele vai sair para o mercado, ele vai poder fazer da ema ao beija-flor, ele vai poder se apresentar para o mercado como cardiologista, neurologista, parteiro, o que ele quiser. A gente está vendo isso acontecendo na prática, né? E aí claro. Essas pessoas usando o diploma da medicina para propagar até notícias falsas, né? Tudo isso está acontecendo. Agora, qual que é a dificuldade, então, Balestrin, de criar essa análise, né? Essa pesquisa, ou talvez essa avaliação anual, ou enfim, periódica que você está propondo? Consenso. Que é o grande problema, né? Sempre, né? Consenso e percepção de que o quanto isso é importante. Porque você tem forças, né, que se movimentam nisso. Aqui eu estou te dando uma opinião exclusivamente técnica. Né? Claro. Então o melhor seria fazer isso. Porém, você tem uma série de percepções ou políticas, comerciais, percepções, né, às vezes até técnicas, que veem isso de uma forma diferente. Então, falta o consenso e, na minha opinião, falta alguém, ou uma entidade, ou um grupo, ou algo, né, que capitanie essa discussão. Porque você não ouve essa discussão na sociedade. Não escuta. E você falando agora, você pensa, bom, é óbvio que isso deveria acontecer, né? Você não ouve essa discussão. A não ser, por enquanto ainda, dentro dos meios acadêmicos, dos meios associativos. Isso existe, essa discussão. As sociedades médicas estão olhando para isso. As sociedades médicas estão olhando para isso, as entidades médicas estão olhando para isso, os bons aparelhos formadores de profissionais de saúde estão olhando para isso, né? Mas essa não é uma discussão que ainda existe na sociedade como um todo, né? Mas isso é decorrência exatamente da pergunta que você me fez. Você estava trazendo isso para mim, né? Que de um lado você viu todos esses avanços acontecendo, mas no outro, exatamente inverso, você está vendo outras coisas acontecendo. Você destacou essa questão da formação profissional. Há também ainda, eu queria te perguntar sobre isso, bem ali no comecinho da nossa conversa você trouxe, né? Quando a gente estava falando de hospital de futuro, dessa atuação em rede, de que a gente sabe de cabeça os 5 ali hospitais que têm toda essa tecnologia e que já fazem e têm esse olhar. Qual que é a dificuldade da gente aproximar essa excelência para o nosso país inteiro, para a gente de fato diminuir essas desigualdades, né? O quanto que talvez esse olhar do mercado privado pode entrar, por exemplo, no SUS, trazendo, enfim, experiência, trazendo ensinamentos. Como que você vê esse cenário? Eu vejo de uma forma muito positiva. Sempre achei que esse era um dos caminhos, né? Tanto é que eu sempre fui a favor das chamadas participações público-privadas, onde as instituições públicas elas poderiam ser gerenciadas por instituições privadas. Isso acontece bastante. Não em São Paulo, porque em São Paulo nunca se fez uma participação público-privada. Em São Paulo sempre se fez uma terceirização de gestão, né, através das OSs. Por quê? Porque quando você faz uma participação público-privada, você tem
você tem um desenho mais próximo de um e de outro, né? Onde muitas vezes os investimentos eles são investimentos longos, consequentemente quem faz o investimento quer um período maior e tem que ter um compromisso de que esses recursos serão gerados para o pagamento dessa chamada PPP. Por exemplo, então vamos supor que o governo de São Paulo fizesse uma PPP com algum hospital e chamasse um grupo para ser o investidor e o operador disso. E esse projeto seria um projeto de 100 milhões de reais. Esse recurso seria investido por esse terceiro, por esse grupo, como acontece em outros países do mundo. E fui visitar no Canadá, alguns anos atrás, exatamente isso, porque era uma época que a gente estava discutindo isso aqui, falando, agora sai, agora sai, agora sai. Dentro daquela perspectiva sempre nossa que agora vai, né? Esse grupo faz o investimento. Quem define como é o hospital, como é que funciona, quem é que vai ser atendido, como vai ser atendido, quais são os padrões de qualidade. Eu estou resumindo muito. É o Estado, contratante. É o quem desenha como vai ser. Isso, né? É o contratante. Ele fala, eu quero assim. E depois ele tem que checar isso, ele tem que regular e tem que checar de tempos em tempos, porque você também não, né? Você precisa ter isso. Mas esse investimento, ele vai ser feito por este grupo. Eu estou falando grupo, mas pode ser os mais variadas. Pode ser uma universidade, pode ser um hospital sem fins lucrativos, pode ser... né? Só que como você faz um investimento, você precisa primeiro fazer com que isso tenha uma visão de temporalidade. Não dá para fazer um contrato de 2 anos. Então você tem que prover e prever isso 20 anos, 25 anos, 30 anos. Existem órgãos multilaterais que trabalham só nisso, como o IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, né? Não são coisas não profissionais, muito pelo contrário. Só que quando você faz isso, alguém quer saber, mas qual que é a garantia que eu vou ter que eu vou receber? Então você faz projetos financeiros de Estado e não de governo, onde, por exemplo, todo o resultado, uma parte das contas de energia elétrica que são pagas para aquele Estado, ficam reservadas para pagar este procedimento. Ou a participação daquele governo, daquela cidade, no tesouro, daquilo que ele recebe, uma parte é guardada para isso. Então essa é a garantia, né? Fundo Nacional de Energia Elétrica, Fundo Nacional de Educação, esses vários fundos. O que acontece quando isso realmente é feito de uma forma absolutamente definida? Que pode ser que um governo que esteja aqui hoje não queira esse negócio mais para frente. Por quê? Porque ele quer mudar, ou porque acha que não vai ter recurso. Isso acontece, né? Então, por isso que se optou, principalmente por esse projeto de terceirização do serviço de saúde, que aqui a gente chama de PPP, mas não é PPP. Tá? É uma terceirização. Por quê? Porque se entrar agora, se o próximo governo que entrar agora quiser acabar com todos esses projetos e colocar outras OS, ele pode. Entendi. Não tem essa visão de longo prazo. Ele não precisa ter. Se ele também não quiser pagar, ou quiser atrasar, ele pode. Mas isso está mudando ou não, essa visão? É isso que o dia que você trouxer alguém aí, você pergunta. Eu não vejo. Tá. Eu não tenho visto isso, né? Eu tenho visto os poucos projetos em relação a isso. Projeto na Bahia, projeto em Minas Gerais. Estou falando na área da saúde. Claro. Né? Não tenho visto, não. Todos os grandes projetos não aconteceram, principalmente por conta dessa contradição entre Estado e governo. Que, aliás, a gente passou todos esses últimos tempos aí vendo. Então, PPP, que seria talvez assim, uma das alternativas de a gente criar
né, uma operação adequada, muitas vezes não sai por conta disso. Entendi. Eu tô aqui olhando a minha lista de pauta, eu tenho uma pauta enorme aqui com várias perguntas para fazer para você, e eu tenho esse desafio do tempo, né, de conseguir trazer todas essas grandes questões que eu acho que a gente já abordou aqui, mas eu queria entrar num outro tópico, assim, pra gente já ir caminhando também para nossas reflexões finais. Você teve, né, ao longo desse processo eleitoral que a gente teve ao longo desse ano, um papel super importante de desenhar ali uma proposta, de entregar ela para os governantes. A gente viu isso acontecendo por várias instituições, inclusive agora que a gente está nesse momento de equipe de transição, também olhando a política um pouco mais aberta para a chegada da saúde. E eu queria um pouco da sua visão, né? Você já trouxe isso, assim, de que a gente falou muito sobre isso, mas tem que ver o que vai acontecer na prática. Você acha que agora a gente está indo por um caminho em que a saúde vai ter, de fato, um protagonismo, ou eu estou sendo muito otimista? Não, ser otimista não é ruim. Tá. Né? Muito pelo contrário, é uma boa qualidade. É isso que impulsiona as pessoas. Né? De fato, lá no Sindiosp, nós resolvemos fazer uma proposta de saúde para entregar para os diversos candidatos a governo do Estado de São Paulo. Sim. Né? De resto, essa proposta também serve para o governo federal. Mas vamos focar aqui, né, que eu acho que... Então, a primeira percepção foi que nós precisávamos entender quais que eram os principais diagnósticos de problemas que existiam no nosso Estado. Segundo, que nós chamássemos um grupo de experts para que eles nos trouxessem essas percepções. E junto com eles nós trouxemos também os candidatos a governador, para que eles, antes de qualquer coisa, dissessem qual que era a visão de saúde de cada um deles. Fizemos isso. Isso assim, tenho orgulho de dizer que nós começamos a fazer isso em junho de 21. Né? Com bastante antecedência. Ou seja, não foi aquela coisa que as instituições... Vamos fazer uma proposta agora em fevereiro, agora que já está começando o ano, ou uma proposta agora, já que o governador está aí, vamos entregar uma proposta. Não. Foi feito exatamente com esse sentido estruturante, com esse sentido de que, de alguma forma, isso poderia servir como uma trilha de caminhos a seguir, não como coisas a fazer, porque quem faz é o candidato eleito com a sua equipe. Você, quando faz as suas propostas, você está simplesmente não, que é bastante, né? Oferecendo um ponto de vista da sociedade civil, dentro de uma visão cidadã, daquilo que você pode colaborar com a confecção de propostas e de eixos que precisam ser seguidos, porque teoricamente você está buscando a modernidade. E assim o fizemos. Quando o projeto ficou pronto, e você o conhece, a gente entregou de novo para cada um dos candidatos lá pessoalmente, e todos se comprometeram a seguir aquelas trilhas. As trilhas não são muito distintas de todas as propostas que foram feitas, porque hoje não há ninguém que não diga que a gente tem que apostar na saúde digital. Nós começamos a nossa conversa com isso. Sim. Né? Então, a saúde digital, ela é importante por quê? Porque ela traz acesso. Porque ela traz a capacidade das pessoas de serem acolhidas no sistema. Ela traz a capacidade de você fazer com que profissionais, estruturas e desenhos de saúde aconteçam à distância. E mais do que isso, você traz facilidades, como, por exemplo, marcação de consultas, atendimentos, telemedicina, diminuição de filas, gestão de filas. Isso é uma coisa... Se você não tem ideia a quantidade de procedimentos médicos que estão represados nas diferentes regionais de saúde no nosso estado. E não tem como nenhum novo governante não olhar para isso. Né? Claro. Então ele precisa deste ferramental para que ele possa, de alguma forma, produzir coisas, né, que sejam adequadas para o cidadão
Porque também o número de instituições... Não adianta você ficar fazendo mais hospital. Vamos inaugurar mais um hospital não sei aonde, mais um hospital não sei aonde, mais um... A gente acabou de começar dizendo que o futuro do hospital vai ser não ser hospital. Sim. Então por que eu ainda estou fazendo novos hospitais? Sim. Né? Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto é que você tocou nesse assunto en passant, e eu, talvez por omissão, acabei não entrando, que é o seguinte, que a qualidade é essencial. Não adianta de forma nenhuma você dar acesso ao cidadão se esse acesso não for qualidade, não tiver qualidade. O que adianta o cidadão chegar na porta do pronto-socorro, que já é errado, mas vamos supor que ele chegue na porta do pronto-socorro e não acontece nada. Ou ele é internado e ele acaba tendo uma infecção hospitalar, ou ele acaba tendo um descuidado muito grande, porque, então, isso é ruim. Então, você precisa trazer esse acesso com qualidade. Esta qualidade é fundamental. Eu disse que eu não investi naquilo que você tinha dado até uma deixa, talvez você não tenha sentido, que é a questão da certificação e acreditação na área da saúde. Os Estados Unidos, 90% dos seus hospitais, e eu vou me focar só em hospital, são certificados. Eles têm um título, uma acreditação de uma terceira parte que diz, olha, os padrões, a estrutura, os procedimentos, os processos e os resultados assistenciais que acontecem nessa instituição são checados, estão analisados, estão dentro de rotinas. Então, se nada der errado, esse hospital é um hospital que tem qualidade. Então, é como você, antigamente, tinha aquela história de hotel 3 estrelas, 2 estrelas, 4 estrelas. Isso sim, isso era muito focado na estrutura, né? Mas serve, já que a gente está falando para um monte de gente, serve para as pessoas entenderem. Mas na saúde, né, a gente não tem tantos hospitais certificados aqui assim aqui no Brasil. Nós temos algo em torno de 6.200 hospitais. Só 400 são certificados. Tá, é muito pouco. Né? Então, você não tem padrão de qualidade, nem público nem privado. Então, se você... Um dos aspectos que eu acho que a gente também pulou, deveria ter discutido um pouco mais, era esse. Por que o Estado não investe em qualidade? Por que lá nos Estados Unidos é o seguinte, você quer trabalhar para o Estado? E é um erro quem acha que o Estado lá não é importante. O Estado americano, ele tem 2 programas, né? O Medicare e o Medicaid, um para pessoas de mais baixa renda e outro para idosos, que atende mais de 40% da população americana. E para as instituições, é como se fosse o SUS nosso, chama de CMO, né? Para as instituições serem credenciadas pelo CMO, tem que ter acreditação. O próprio Estado diz, olha, como é que eu vou entregar para você o cuidado do cidadão americano que eu estou pagando se você não me garantir qualidade, minimamente qualidade. E aí você acha que agora os novos governantes estão olhando para isso, a partir, pegando ali a proposta enviada e todas essas questões, você acha que eles vão ter esse olhar de que a saúde precisa de qualidade, que precisa desse olhar de certificação? Você acha que estamos mais abertos? Eu quero saber do seu otimismo. Não, enquanto otimismo eu tenho certeza absoluta que está todo mundo olhando isso. Mas seria muito bom para que esse meu otimismo melhorasse que o cidadão comece a cobrar isso. Tá, né? Perfeito. Que assim, através de ações como essa sua aqui, né? Através do trabalho da mídia, impressas, de mídias como essa hoje, que são as mídias mais preponderantes, que a gente comece a colocar isso na cabeça do cidadão que fala, vem cá, essa instituição aqui é acreditada? Você tem aí um selo de qualidade? Não. Ah, então não vou aqui. Ou, se só tiver aquela, começa a cobrar do secretário de saúde, cobrar do gestor de saúde, cobrar do dono do plano de saúde. Exato. Vem cá, você não vai colocar instituições de boa qualidade para ser atendido? Então eu acho que essa é... E Balestrin, eu infelizmente tenho que caminhar para o nosso final aqui, porque eu acho que tem muitas pautas realmente que a gente tinha que fazer até uma parte 2. Mas eu queria saber uma Balestrin, pergunta... o retorno. A Balestrin a gente pode fazer. E a grande questão que eu acho que eu tenho feito aqui para os convidados e que eu queria fazer para você também é
quais pautas a gente tem que ficar de olho na saúde em 2023? O que você acha que, como sociedade, aqui pensando que você está fazendo essa provocação, né? Para o que a gente vai olhar e o que a gente vai ver acontecer na saúde? Uma pauta pública e uma pauta privada, porque acho que nessas horas também a gente precisa diferenciar um pouco. Do ponto de vista de qualidade, o público e o privado são iguais. Sim. Ambos têm que ser cobrados por isso. Do ponto de vista do público, você precisa, o cidadão precisa cobrar um encaminhamento mais rápido das questões de saúde dele. Precisa cobrar também de que, de novo, o conceito de saúde é necessariamente diferente do conceito de doença, então ele precisa estar atento ao fato de que a sociedade ela precisa, antes de mais nada, não ficar doente. Então esse é um aspecto. Esse é um olhar importantíssimo. Eu estou sendo muito genérico aqui. Não, mas é ótimo. Terceiro lugar, por incrível que pareça, eu acho que o cidadão ele tem que focar num negócio chamado vacinação. Assim, para mim dói no coração. Nós que já tivemos o melhor programa nacional de imunização, de repente estamos com risco de novo de poliomielite, sarampo, que já tivemos, doenças erradicadas. Sim. E que são prevenidas através de vacinação. E que os pais, a sociedade, não tem se dado conta disso. Muitos deles têm se formado através desse desenho de fake news e viraram antivacinas. Isso não faz sentido nenhum. É incrível alguém achar que a vacina faz mal. Tem gente que acha, né, que vira bicho, que vira não sei das quantas, mas já faz parte do nosso passado. Espero. Né? Então, eu acho que a questão da vacinação, ela, por incrível que pareça... Ela entra como pauta importante. Ela entra como isso. pauta importante para o ano de 2023. E a sociedade tem que cobrar dos governantes, e muitas vezes um olhar um pouco mais moderno, um pouco mais científico, de seitas, de grupos e divisões religiosas, né? Que também precisam talvez se iluminar um pouco em relação a isso. Por exemplo, HPV. Sim. Né? Que é uma vacina que está à disposição para meninas, para meninos, e que não faz sentido não tomar. Você ter assim, porque assim, não é só o nosso filho, ou o nosso neto, ou o nosso sobrinho, ou o nosso amiguinho. É a sociedade como um todo. E que aliás, é isso que eu acho também que é uma pauta interessante. Aquela pauta que eu falei para você, que aquele político famoso me disse que a saúde era uma coisa individual, que ela se torne uma pauta coletiva. Perfeito. Balestrin, queria agradecer demais a sua presença, essa reflexão. A gente já vai pensar no Balestrin, o retorno. Tá. Foi um super prazer ter você aqui. Tá bom, querida. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês, não só as suas perguntas, como a paciência de todos que eventualmente estejam aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente. Lembrando que se vocês ainda não assinam o canal, não se esqueçam de assinar, ativar o sininho para receber as notificações. A gente se vê. Obrigada, até mais.